Uma das coisas mais complexas por trás da construção de qualquer história é justamente chegar na conclusão final. Como você vai finalizar aquele universo, como você vai finalizar aquela jornada que você propôs para as pessoas. Isso é muito difícil de se fazer, tanto nos filmes, mas eu acredito que principalmente nas séries, porque você tem um tempo muito maior com aqueles personagens dentro daquele universo, e é claro que as pessoas acabam se relacionando com aquela série. Elas passam horas e horas assistindo aquele programa para justamente entender como aquelas histórias todas que são apresentadas vão ser concluídas. Ao longo das últimas semanas aqui no canal, nós tivemos um especial sobre Better Call Saul, onde nós analisamos por completo o personagem, nós analisamos a trajetória do Jimmy McGill até virar Saul Goodman, analisamos também o Mike, o Gus Fring, analisamos todo o universo que já tinha sido apresentado para todos nós dentro de Breaking Bad, mas que aqui ganhou novas camadas, ganhou uma profundidade maior para todos esses personagens, mas com certeza, principalmente, para o Saul Goodman. A grande expectativa que eu estava era justamente sobre a conclusão dessa série. Eu acho que uma das melhores coisas dentro do universo de Saul Goodman é justamente que eles não dependeram o tempo todo de Breaking Bad para funcionar. Ainda que todos aqueles personagens façam parte do mesmo universo, nós tivemos um desenvolvimento muito maior do Saul Goodman, que na verdade é o Jimmy McGill. Nós descobrimos que o Saul Goodman é na verdade uma máscara criada pelo Jimmy McGill para esconder todos os traumas, todas as coisas terríveis que aconteceram na sua vida e que nós, é claro, acompanhamos temporada a temporada. Tanto a relação com o seu irmão, o desenvolvimento da sua relação com o cartel e as consequências todas que as pessoas à sua volta acabaram sofrendo graças às suas decisões e principalmente na relação que ele tem com a Kim Wexler, que eu tanto falei para vocês que só falaria sobre essa relação dos dois mais a fundo aqui no episódio de hoje, que é um episódio onde a gente analisa a conclusão de Better Call Saul. O interessante, pessoal, é pensar que os criadores da série, eles poderiam tranquilamente ter construído todo esse universo e na hora de concluir Better Call Saul, eles poderiam simplesmente gerar aquela conexão com quando nós conhecemos o Saul Goodman dentro de Breaking Bad. Mas eles aproveitaram essa oportunidade para expandir a história do personagem e com isso também expandir as mensagens que eles apresentaram dentro desse universo que criaram, tanto com Breaking Bad como Better Call Saul. O que eu tô querendo dizer aqui é que nós temos a conclusão, sim, do que acontece com o Jimmy McGill depois de tudo que acontece em Breaking Bad. Então, Better Call Saul não se propõe apenas em conectar os dois mundos, conectar o passado do Saul Goodman até o momento de Breaking Bad, como também mostra depois todo o processo desse personagem depois de ter escapado, depois de estar vivendo uma vida dupla, escondido o tempo todo. É interessante pensar que ao longo das primeiras temporadas, eles foram bem econômicos com essa etapa da vida do personagem. Aquelas cenas todas em preto e branco, né? Aquele universo já sem cor, sem nenhuma vida ali para o Saul Goodman e também, é claro, para o Jimmy McGill, né? Eles apresentavam pequenos trechos, pequenos pedacinhos, até que depois esse universo ele toma mais conta, quando a gente consegue já chegar ali no momento em que Breaking Bad e Saul Goodman estão conectados, o universo de Walter White e Jesse Pinkman, fica mais interessante para o público a conclusão do que acontece com esse personagem de fato. Coisa que, como eu falei para vocês aqui no especial, não era o foco nas primeiras temporadas. O que acontecia nas primeiras temporadas, nós já sabíamos que esse personagem, Jimmy McGill, será aquele Saul Goodman que nós conhecemos em Breaking Bad e existe uma jornada do ponto A até o ponto B para isso acontecer. Vamos descobrir o que é. Depois que a gente já descobre tudo isso, eles pegam o personagem que a gente conheceu em Breaking Bad e eles dão uma conclusão final. E por que isso é tão interessante dentro do que eles já proporam com os personagens? Essa conclusão onde o personagem decide de fato ir para a cadeia é algo que não tinha acontecido antes em Breaking Bad, nesse universo todo de Better Call Saul também, e que eu acredito que traz um ponto muito interessante para dentro da série, traz um equilíbrio interessante para a mensagem que a série transmitiu com os finais que criou para cada um dos seus personagens. Cada um dos personagens, geralmente em Breaking Bad, morre de forma trágica ou sofre durante
durante muito tempo pelas decisões que tomou, ou então está no lugar errado na hora errada. E até então esse universo transmitia que não existe uma justiça, né? Era uma visão bastante pessimista, na verdade, sobre as consequências das atitudes daquelas pessoas, quando a gente pensa no sentido da lei, das pessoas irem para a cadeia, pagarem pelo que fizeram. Esse é o primeiro personagem que finalmente vai, e só vai porque decide confessar, né? Porque ele tinha o sistema jurídico ali nas suas mãos, ele conseguiu um acordo absurdo perto do que ele tinha feito, justamente porque ele entendia muito bem como ele poderia manipular a lei. E é isso que faz o personagem do Jimmy McGill, Saul Goodman, ser tão complexo e tão perigoso, como seu irmão dizia. Mas para além desse final, que na minha opinião foi bastante satisfatório, a gente tem o que é mais importante dentro da construção toda de Better Call Saul, que é a relação do Jimmy McGill com a Kim Wexler. Porque quando nós conhecemos o Saul Goodman dentro de Breaking Bad, ele é, como eu já disse para vocês, uma máscara completa. E nós não conseguimos decifrar. É uma espécie de personagem divertido, mas bastante unidimensional. Ele não tem tanta profundidade em Breaking Bad. Ainda que o ator tenha conseguido trazer mais dimensão para o personagem dentro da sua atuação, quando você pensa nas cenas do Saul Goodman, nas motivações do Saul Goodman dentro do universo de Breaking Bad, nós não temos um personagem com tanta humanidade assim. E isso é completamente revertido ao longo das 6 temporadas de Better Call Saul, onde nós entendemos o seu passado, desde criança até as situações todas e quando ele encontra ali o Walter White e o Jesse Pinkman. Mas o grande elo da humanidade que ele tem dentro da série toda, ainda mais pensando na relação com seu irmão, que também era muito difícil, o grande elo que ele tem de amor com outro personagem, né, de amor com outra pessoa, é com a Kim. E essa é uma relação que desde o começo ela já era bastante estranha. Ela parecia ser uma relação superficial a princípio. Nós temos até uma introdução da personagem que não é tão explicativa, tem inclusive uma rima visual muito legal, aquele cigarro que eles fumavam na garagem do escritório do seu irmão, né? Depois eles fumam um último cigarro juntos ali na cadeia, né? Tem uma rima visual muito interessante ali para todo mundo que pira nessas coisas, né? Eu gosto muito quando os diretores conseguem conectar os pontos, né? Então você conecta o começo e o fim dos dois personagens, mas a relação deles nem sempre ficou nesse espaço superficial do começo, onde eles gostavam um do outro, mas a Kim não parecia assumir muito bem ali aquela relação, e depois ela vai ganhando coragem, vai se associando cada vez mais a ele, só que ela também vai conhecendo mais quem é o Jimmy McGill, né? Qual é aquela falha principal do personagem onde ele não consegue ficar sem caçar. Eu já falei isso aqui para vocês nas análises, né? O Jimmy é um personagem que decidiu ser caçador e não a caça, e ele vê o mundo como esse espaço hostil, caótico, que as pessoas podem ser manipuladas o tempo todo e ele pode fazer o que bem entende para conseguir o que quer. Essa é a visão do personagem, é a falha do personagem, e ele acaba, é claro, sempre arrastando o mundo à sua volta para dentro do caos que ele mesmo cria ou que ele mesmo entra. Só que o caso da Kim foi bem interessante no desenvolvimento, porque ela poderia ser simplesmente uma vítima, digamos assim, se ela fosse uma personagem que se apaixona por ele e assim acaba estando no lugar errado, na hora errada. Mas na verdade não, na verdade nós descobrimos mais um pouco sobre o passado dela, vemos que a mãe dela também gostava de pregar golpes e ela tem uma relação estranha, ela tem esse embate, esse dilema moral muito forte da personagem, onde ela é uma advogada que quer ajudar as pessoas, quer proteger as pessoas que não teriam condições de contratar uma boa advogada, mas ao mesmo tempo ela gosta muito de dar os golpes também, ela se diverte dando aqueles golpes, ela se aproxima do Jimmy e a relação deles, assim, quando fica assumida de fato que os dois gostam de criar e manipular as situações, é claro que essa relação ela vai virando uma relação bem tóxica e perigosa, não só para eles, mas também para as pessoas à sua volta. E aí, essa relação dos dois, ela acaba dentro de um trauma, né? Quando você tem a cena com o Howard, que ele está de fato no lugar errado, na hora errada e acaba morrendo por culpa dos dois, né? São as atitudes dos dois que levam aquele momento, aquela cena, nós temos uma ruptura na relação deles. E aí essa ruptura, dentro da série, da construção da escrita da série, ela cria um salto temporal, porque nós, o público, nós nem precisamos entender muito mais o que precisava acontecer depois disso. Com esse trauma, com essa ruptura onde a Kim decide ir embora, ela não quer mais estar perto do Sol e do que eles são juntos,
né, do Jimmy, na verdade, né, porque ela nem reconhece o que é o Sol, ela vê como um personagem desde o princípio e vai se afastando. Mas essa ruptura traz de fato o que é o Saul Goodman, que é esse personagem que não está interessado e não tem conexão com o mundo real à sua volta. Ele não tem conexões reais com outras pessoas. As mulheres que ele se envolve através do dinheiro. A casa que ele tem é totalmente superficial, todas aquelas construções, onde ele vai criando realmente uma cápsula para se proteger. Então, a máscara do Saul Goodman é uma máscara que o protege de todas as escolhas erradas que o Jimmy realizou. Ele usa o Sol desde o começo como uma espécie de desculpa para poder fazer o que ele faz. Mas as atitudes do começo até o fim são do Jimmy McGill. Então isso traz uma relação entre o personagem e a Kim que é realmente muito, muito potente dentro da série. Ela é esse elo que o Jimmy tem com a realidade. E o Jimmy tem uma escolha final dentro do último episódio. Que aí eu acho que é o grande ponto forte desse episódio como um todo. Além de ser um episódio que trata o tempo todo a temática do arrependimento, né? Nos flashbacks nós temos as conversas do Saul Goodman com personagens importantes do universo de Breaking Bad e ele fala sobre o arrependimento. O que você faria se você pudesse entrar numa máquina do tempo? E quando nós pensamos nas temáticas de Breaking Bad, o arrependimento, né? Ele estar presente ali, quando a gente pensa nos episódios finais de Breaking Bad e de Better Call Saul, o que o Walter White não tem é o arrependimento. Ele não se arrepende do que ele fez. Ele assume que ele fez porque ele gostava. Já o Jimmy McGill é um personagem que ele está o tempo todo dentro da série, das temporadas, lidando com o arrependimento. Ele faz alguma besteira, se arrepende. Faz alguma besteira, se arrepende. Até o ponto em que existe uma ruptura fortíssima e ele decide não olhar para trás usando a máscara de Saul Goodman. Só que aqui no final nós temos esse dilema, esse último dilema do personagem, que é a Kim Wexler, ela confessou o crime que cometeu, não existem provas, então ela provavelmente não vai ser presa, mas a viúva do Howard, ela sim pode processar e tirar tudo que a Kim tem, só que a Kim tem esse senso de justiça. O dilema dela, né, é entre a justiça e ser uma pessoa que engana as outras, mas a escolha final da Kim é justamente confessar e lidar com qualquer tipo de consequência dos seus atos. E quando o Saul descobre isso, é criado pelos escritores da série uma sensação de que ele vai se vingar da Kim de alguma forma por ter se afastado, que ele vai tentar melhorar a sua situação, né, no acordo que ele fez para conseguir um sorvete e assim ele vai prejudicar a Kim. Isso faz com que a Kim vá até o julgamento para assistir o que ele tem a dizer e ali o Saul, na verdade o Jimmy, ele decide confessar o que realmente fez. Ele decide confessar as suas atitudes, ele fala a verdade pela primeira vez, talvez, dentro da série como um todo, protege assim a Kim e faz a sua escolha final. Ele assume no final que ele não é o Saul Goodman, ele é o Jimmy McGill. E ali, como Jimmy McGill, ele assume tudo que ele fez. Pela primeira vez ele tira a máscara e ele aceita as consequências dos seus atos. Ele aceita pagar pelo que ele fez finalmente. E nós temos a cena final com a Kim, onde tem aquela rima visual belíssima, tem aquele último encontro dos dois, sem falar muito sobre todas as escolhas que fizeram até ali, mas lidando com as consequências. Isso é importante para o universo de Breaking Bad. Pouquíssimas vezes nós vimos um personagem pagando. O único personagem dessa proporção, desse tamanho que paga, é de fato o Jimmy McGill. Isso mostra um olhar ainda maior para essa série, que apesar de ser bem pessimista, né, o universo Breaking Bad é pessimista de forma geral, ele também aqui trouxe uma escolha do personagem que é perfeita, porque ele não é o Saul Goodman, e sim o Jimmy McGill que nós conhecemos nas primeiras temporadas. Então isso gera uma profundidade ainda maior e uma conclusão muito satisfatória para tudo que nós vivenciamos. Afinal de contas, esse personagem tinha poucos caminhos ali para trilhar e o que ele escolhe é realmente aquele que ele mesmo construiu. Eu espero que vocês tenham gostado desse especial, pessoal. Hoje o vídeo aqui falando com vocês as minhas impressões desse episódio final, que eu achei fantástico, e assistam toda a playlist que eu tenho aqui sobre o universo de Breaking Bad e Better Call Saul. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante e a gente se encontra no próximo vídeo.